Aquela história da Torre de Babel, descrita lá no livro de Gênesis, no capítulo de número 11, no versículo 1 em diante, fala não só de uma construção feita por homens, mas fala sobre algo que às vezes se revela no coração do homem. E ali fala de um coração que queria subir sem Deus, que queria crescer, que queria viver a plenitude sem Deus. Sabe? Um coração que queria alcançar o céu pela própria força. Alguns corações, porque foi uma construção que a história ela vai dizer que a grande frase ali da história da Torre de Babel é: façamos para nós um nome. A tradução hebraica dá a ideia de façamos para nós um nome acima de qualquer outro nome. Gênesis capítulo 11, versículo 4. O problema nunca foi a torre. O problema era a intenção. Hoje se faz arranha-céus que são certamente bem maiores do que a Torre de Babel. O problema não era a torre, o problema era a intenção por trás daquilo. E é claro que aquilo dali foi a primeira grande construção, né, de um arranha-céu, podemos dizer assim. Mas olha, quando a gente leva isso para o lado dos relacionamentos, quando nós levamos isso para o lado de uma restauração na nossa vida, nós percebemos algo muito profundo. Muitos lares, muitas famílias se transformam em uma Babel. Quando alguém tenta ser maior do que o outro, quando um tenta ser maior do que o outro, quando há uma competição, sabe? Uma vez eu ouvi uma coisa bem interessante, né, de um amigo. Ele falou assim: casamento não é tênis, casamento é frescobol. Ele falou isso, a gente estava lanchando, eu nem me liguei, mas depois eu fiquei pensando, eu falei: o tênis é uma competição, ele tá certo. Frescobol é parceria, frescobol não pode deixar a bola cair. O tênis é um tentando vencer o outro, uma competição. E a Torre de Babel foi isso. Era um querendo ser maior do que o outro. Sabe, o orgulho, ele substituiu a dependência em Deus. O materialismo, o material substituiu aquilo que é espiritual. E hoje essa é uma das coisas que mais destrói lares, famílias, vidas, sabe? O materialismo, o controle, quando o ser humano ele se acha independente, ele não precisa de Deus. Quando a vaidade ela toma o lugar da humildade, a palavra diz o quê? Que a soberba ela precede a queda, que a altivez de espírito precede o que? A ruína. Então a destruição ela é uma consequência de alguém que tem um coração elevado. Deus não é Deus de confusão, isso não é só um jargão que virou um jargão gospel, né? É um versículo bíblico. Deus é Deus de restauração, Deus é Deus de construção, Deus é Deus de edificação. Deus é Deus de paz, não de confusão. E o que aconteceu ali em Babel foi confusão. Babel é quando o nós ele vira eu. O que deveria ser dois, o que deveria ser para dois, o que deveria ser sobre dois, se torna um só. Aí a palavra vai dizer: andarão dois juntos? Se um não tiver de acordo, não tem como. Não há como. E esse versículo já é a resposta para muitas coisas. Para o pessoal que acha que não, eu vou orar e aí eu consigo convencer o outro. Não. Façamos para nós um nome. Tinha pessoas preocupadas com a sua glória lá em Babel. Embora o projeto fosse coletivo, o foco era egoísta, individualista. E quando num relacionamento alguém toma uma decisão de destruir esse relacionamento, um casamento, um noivado, um namoro, normalmente é uma decisão muito egoísta. É como se estivesse ali remando num rio, você está dentro de um barco, remando com a outra pessoa e você já está há muito tempo remando, anos remando. De repente aquela pessoa vai e pula do barco. E aí você fala assim: você vai para onde? E a pessoa vai embora sem explicar, sem falar nada, e vai embora nadando. E você não consegue mais entender aquilo que está acontecendo. É exatamente isso que acontece. É uma decisão unilateral. Extremamente egoísta. Mais egoísta ainda quando você tem filhos. Mais egoísta ainda quando a outra pessoa abdicou de família, do lugar que morava, de tudo para estar perto dessa pessoa, e essa pessoa vai embora. Tem gente que saiu até do estado, tem gente que saiu do país que morava. Sabe? Então é o egoísmo de querer provar que está certo, de querer vencer as discussões, de subir mais alto do que o outro, sabe? Isso é Babel, isso é confusão. E Deus ele começa a restaurar a nossa vida quando o eu morre e o nós volta a viver. E aí o nós, aqui em questão, o primeiro nós que Deus quer restaurar é o nós, você e Deus. Esse é o primeiro nós. Não é mais você sozinha, não é mais você sozinho, agora é você e o Senhor.
De novo é você e o Senhor. Esse é o primeiro nós. Sabe, o texto lá de Oséias, muito bonito, diz: vinde, tornemos ao Senhor. Depois de 2 dias, nos dará a vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará. 2 fala de comunhão, é o nós. 3 fala de propósito, de ressurreição, morte e ressurreição. Uma versão sua morre, uma versão nasce. E é sobre isso. Não é mais confusão, é paz. Aquela torre, ela é aquele orgulho, sabe? Disfarçado de capacidade, disfarçado de empoderamento, disfarçado de eu resolvo, né? Hoje em dia a gente vive a geração do eu resolvo, né? Eu resolvo, não preciso de Deus. Eles tinham tecnologia, eles tinham união, eles tinham estratégia, tinham engenheiros ali de certa forma, mas eles em nenhum momento contaram com Deus. Nenhum momento. Deus foi uma peça excluída desse tabuleiro, desse quebra-cabeças. E quando o Senhor não faz parte, é confusão. Pode ser a construção mais linda, pode ser a edificação. Ontem eu vi um filme, eu recomendo para vocês, é A Empregada. É um filme novo, um filme que deu agora em final de 2025, se eu não me engano. Eu não vou dar spoiler não, mas é uma família ricaça e eles contratam uma empregada e misericórdia. Depois você vai vendo o que vai acontecer, né? As coisas começam a acontecer, você pensa que uma pessoa é desequilibrada, que é psicopata, de repente se revela outra coisa e você fala assim, meu Deus. E era isso, era uma torre de Babel. O filme ali, ele relata isso. E relata uma coisa que é uma realidade. Quantos lares são assim? Casa linda, carro lindo, emprego lindo, redes sociais lindas. As redes sociais, né, lindas, fotos, as viagens. Mas uma confusão na intimidade. Briga, discordância, opressão, violência. Sabe? E a confusão às vezes ela não começa pela falta do amor, às vezes ela começa pelo excesso de vaidade, de orgulho, de materialismo, e aí o amor não tem espaço, o amor vai embora. Babel é isso, é símbolo do materialismo, da autossuficiência. Babel é símbolo da insuficiência ou da independência, perdão, de Deus. Não dependo. Com os lábios, não, Senhor, eu dependo do Senhor. Se não fosse Deus na minha vida, Deus é o meu tudo. Mas na prática, nem perto. Então, para poder Deus restaurar alguém, tem que descer. Eles queriam subir aos céus. Olha que coisa, né? Coisa forte isso. Eles queriam subir aos céus. E o próprio Deus desceu. Desceu à terra por amor a nós. Eles queriam subir aos céus e Deus desceu. Meu irmão, que forte isso. O homem querendo se elevar, o homem querendo se exaltar, e Deus se humilhou por nós, se humilhou numa cruz. Então o Senhor, ele lançou uma confusão. Nós sabemos que a Torre de Babel foi a origem da confusão das línguas, né? E foi para impedir a destruição. Deus não estava sendo ali cruel. Ele estava impedindo que algo pior acontecesse. Sabe? Então, às vezes, eu vou falar para vocês, tá? O ruim, a confusão, a luta, a dificuldade, muitas vezes é uma contenção de Deus. Deus permite que aconteça naquele momento para ali na frente não acontecer algo pior, muito pior. Eu vou falar para vocês algo que eu vivi. Eu na igreja, eu estava lá na igreja que eu cresci e eu estava como diácono e algumas vezes meu nome foi cogitado para poder ser... Lá tem os cargos da igreja, as funções da igreja, né? São diferentes, né? Como se fosse presbítero, equivalente a presbítero. Já estava para poder, sendo cogitado, sendo apresentado lá na reunião dos pastores. E depois que eu passei pelo divórcio, eu fiquei pensando, imagina só, se eu tivesse sido ordenado, se eu tivesse assumido uma igreja e pouco tempo depois tivesse acontecido tudo o que aconteceu. Divórcio, separação, traição, tudo que aconteceu. Misericórdia. O estrago seria muito maior. Então Deus poupou, sabe? E a grande oportunidade ali da Torre de Babel foi a falta de comunicação. Isso é uma das coisas que mais acontece nos relacionamentos. Quando o relacionamento está trincado, está com problema, está tendo confusão, a primeira coisa que é afetada é a comunicação, sabe? As palavras machucam, ofendem, as acusações.
Ninguém mais se entende. Ninguém mais entende. Um está falando em grego, outro está falando em alemão. Né? Uma forma de Deus demonstrar, esse caminho está errado, para com isso. Esse caminho está errado, não é para ir não. Para com essa construção. Babel é confusão. Mas o propósito de Deus é reconciliação. Mas o propósito de Deus é paz. Mas o propósito de Deus é edificar as nossas vidas. Para viver uma restauração em Deus, precisa sair de Babel. A palavra diz que depois da Torre de Babel, da confusão, o povo se espalhou. Há momentos que uma restauração na nossa vida exige, inevitavelmente, uma decisão. Decidir não discutir, decidir não competir, decidir não reagir, decidir fugir da confusão, decidir não responder, sabe? De repente estava querendo responder aí. Porque nenhuma restauração começa quando o outro muda. Começa quando um escolhe fazer o certo. Parar de alimentar o errado, sabe? Babel é isso. Subamos. O Senhor fala, o projeto não é subir, não é descer. Sabe? Quantos hoje estão vivendo essa Torre de Babel? Discussões, competições. Hoje é uma competição. Eu não sei o que está acontecendo. O diabo está lançando uma semente. É o MGTOW, é o Red Pill, são as Pink Girl. Assim, é o homem odiando a mulher, um monte de movimento contra as mulheres e as mulheres odiando os homens, um monte de movimento contra os homens. É o feminismo e o machismo. Tu não vê patriarca, matriarca, não vê nada disso. Tu vê a empoderada e o demoníaco. É basicamente isso. Sabe? É uma competição. E aí, meu irmão, minha irmã, confusão. Babel. Não dá para ser Deus na vida de ninguém. O único que consegue falar a língua que todo mundo entende é o Espírito Santo. Ele consegue. Ele sabe o que aperta. Como falar em árabe com árabe, como falar em espanhol com espanhol, como falar em castelhano com argentino, como falar... Ele sabe. Sabe falar o que todo mundo entende. É o Espírito Santo. Você não tem essa linguagem. Não tem essa capacidade. Eu não tenho. Babel foi construído com tijolos, mas foi destruído por orgulho, por vaidade, por materialismo. E aqui eu não estou trazendo uma notícia ruim, eu estou constatando que talvez você já tenha vivido ou você esteja vivendo. Mas o ponto central dessa mensagem é Deus quer refazer. Deus quer edificar. Não uma torre de confusão, mas uma torre de paz. Mas um lugar de bênção. Sabe? Um lugar de comunhão. Um lugar de restauração. E isso só o Senhor tem. Só o Senhor pode dar. Só o Senhor pode te levar, sabe? Te tirar da Torre de Babel e te conectar com a Torre de Tebes. Falando, do nada tu veio com isso. É a torre onde o orgulho é quebrado. Juízes capítulo 9, versículo 50. Depois de destruir Siquém e Abimeleque, ele foi até Tebes, uma cidade chamada Tebes. E o povo correu para dentro da torre. E ali eles se refugiaram. Abimeleque, ele tentou fazer o mesmo que ele tinha feito antes. Ele tentou queimar a torre, matar todo mundo que estava lá dentro. Mas naquele dia algo diferente aconteceu. Muito diferente. E simples. Uma mulher lançou uma pedra de moinho lá de cima, sobre a cabeça dele. Quebrou o crânio dele. Aquele homem cheio de orgulho. Ele pediu o escudeiro dele que o matasse, para que a fama dele não fosse má. Olha, foi morto por uma pedrada de uma mulher camponesa. Em Babel, o homem tenta subir até o céu. Em Tebes, a torre é um refúgio. A torre é um lugar seguro contra a ação do inimigo. Babel é a construção do orgulho. Tebes é a queda do orgulho, é a destruição do orgulho. Que a nossa torre não seja Babel. Meu irmão, minha irmã, que a tua torre não seja Babel, seja a torre de Tebes, onde o orgulho nosso também é retirado, porque a gente foca muito nos outros, né? Porque o fulano, o ciclano fez isso comigo, falou isso. Nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso materialismo, as nossas imperfeições precisa ser retirado, precisa ser quebrado, como foi o orgulho de Abimeleque na torre de Tebes.
Então sai de Babel. Essa torre não presta. Sai da torre da confusão. Vai para a torre do refúgio. A torre de Tebes. Tá bom? Que o Senhor te abençoe nessa noite. Gostaria aqui de honrar os irmãos do clube de membros do canal. Os irmãos que fazem parte do clube de membros. Ontem foi a nossa live, né? Segunda-feira, às 22 horas, a gente tem tentado fazer as nossas lives. Algumas deram certo, outras não, mas o pessoal tá indo, né? E o conteúdo, já tem muito conteúdo disponível para os membros do canal. Se você quiser fazer parte dessa família, clicando no botão assinar, os irmãos vão ter acesso a todo o conteúdo exclusivo. Também gostaria de honrar você que semeia nesse ministério, você que abençoa lançando a semente nesse canal e sustentando esse canal aqui pela plataforma do YouTube. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, que Ele encha os teus celeiros, tá bom? Fique na paz, a paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau.